e a luz do mundo. E diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos orar, Senhor. Nós queremos agradecer por essa oportunidade de ouvirmos e aprendermos, Senhor, da Tua palavra. Senhor, é uma grande responsabilidade ministrar aos discípulos de hoje o que o Senhor ministrou aos discípulos da época. Senhor, os comparando com o sal da terra e com a luz do mundo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor estás aqui, o Senhor se faz presente em nosso meio. Ministra sobre nós a tua igreja, os teus discípulos de hoje. Ministra sobre nós o teu querer e a tua vontade. O que o Senhor queria ensinar na época, nos ensina hoje, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra e guardar no nosso coração e sermos ministrados por ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, igreja. Essa palavra Deus colocou no meu coração tem uns dias, quando foi hoje, o pastor falou que eu estava com a responsabilidade à tarde, à noite, e eu falei, Deus, é essa palavra. Eu já tinha lido, eu já tinha estudado um pouco, mas falar da palavra de Deus sempre é uma grande responsabilidade, porque é falar de uma palavra viva, é falar de uma palavra que não é uma palavra comum, é uma palavra que traz transformação de vida. Porque falar dessa palavra é falar do Senhor Jesus Cristo. E quando a gente chega aqui no versículo 13, se a gente voltar alguns versículos anteriores, do 3 ao 12, vai falar sobre o Sermão da Montanha. O Senhor Jesus já havia escolhido seus discípulos, já havia chamado, alguns para caminhar com ele, e de repente ele sobe para o monte, e ele traz ali toda uma bem-aventurança. Alguns conhecem como Sermão da Montanha, alguns conhecem como Sermão da Bem-aventurança. E ele fala, bem-aventurados pobres de espírito. Os pobres de espírito são quem reconhece suas próprias falhas e dependência de Deus. Ali ele diz, bem-aventurados que choram. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento dos pecados e mudança de vida aos que choram. Jesus irá consolar. Os mansos, a mansidão é a paciência na recepção de ferimentos, crendo que Jesus nos justificará. Mansidão produz paz e é a prova da verdadeira grandeza da alma. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aqueles que têm apetite espiritual. Nosso pastor tem falado muito sobre isso nos últimos dias, que tem faltado o apetite pela palavra de Deus. Então aqui diz que aquele que tem apetite espiritual, fome e sede pelo reino de Deus e a sua justiça. Bem-aventurados misericordiosos, quem reconhece que recebeu o perdão de Deus e faz o mesmo pelo seu irmão, perdoando. Deus nos ama e oferece perdão para aliviar o nosso sofrimento, apesar de não merecermos. Da mesma forma, quem é salvo por Jesus aprende a ter misericórdia pelo seu próximo. Bem-aventurados puros de coração. O Senhor Jesus veio ao mundo para nos purificar de todo o pecado. Nada de impuro pode entrar na sua presença, apenas aquele que se deixa ser purificado por Jesus pode ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que restabelecem a paz. Jesus veio restabelecer a paz entre nós e Deus. E os seus discípulos foram chamados para vencer o mal com o bem, o ódio com o amor, a guerra com a paz. Os verdadeiros filhos de Deus amam a paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do amor de Jesus, porque o mundo os odeia e os seguidores de Cristo e o mundo odeia os seguidores de Cristo e os perseguem. Essas são toda a bem-aventurança que o Senhor Jesus vai dando ali para os seus discípulos. E quando eu fui estudar um pouco mais sobre essa palavra, ali eu fui aprendendo que, na verdade, Jesus ele estava discorrendo o seu caráter para os discípulos. E para ser discípulo de Cristo é necessário ter o caráter de Cristo.
É necessário reconhecer que é pobre de espírito, porque o próprio Jesus Cristo, ele dependia de Deus, ele reconhecia que dependia de Deus. Em todo o tempo nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo orando, clamando e pedindo misericórdia ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Em todo o tempo nós vamos encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrando que é totalmente pobre de espírito, porque ele está na forma humana dele. E ele reconhece que ele depende de Deus. Bem-aventurados que choram. Quando ele fala desses que choram, aqueles que choram na presença de Deus, aqueles que se entristecem com a sua verdadeira pessoa. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós somos constrangidos, nós choramos quando nós vemos quem nós somos de verdade. Se pudesse, nós se enfiaríamos numa concha, como um caramujo. Porque nós não somos dignos de estar na presença de Deus. E aí nós choramos. Porque nós não merecemos estar na presença de Deus. E o Senhor Jesus nos consola. Porque Ele diz que essa tristeza gera arrependimento. Gera mudança de vida. Gera arrependimento de pecados. Bem-aventurados mansos. A igreja precisa de mansidão, a igreja precisa saber recepcionar o dia mal, precisa saber recepcionar uma adversidade ao lado do seu irmão. Tem que haver mansidão. Essas são as características de Cristo. E ele está falando, se vocês vão me seguir, vocês vão ter que ter essas características. Se vocês vão me seguir, vocês vão ter que ter a personalidade de Cristo. Nós aprendemos hoje pela manhã de que o nosso corpo, ele é uma tricotomia, ele é composto de corpo, alma e espírito. O corpo, ele é como se fosse aquele ventilador ali desligado, sem a energia elétrica, ele não serve para nada. Então, sem a alma e sem o espírito, ele não faz nada. Então, ele depende da alma e ele depende do espírito. O espírito quer fazer a vontade do Pai, o espírito veio do Pai. O espírito quer obedecer ao Senhor, mas a alma é a nossa carne, é a nossa personalidade. É aquele, porque eu sou geniosa, porque eu sou teimosa, eu sou egoísta, eu sou ciumenta. Essas características que nós falamos que temos vêm da alma. E aí o manso, ele é aquele, não é aquele que nasce manso. A gente não nasce, a gente nasce com as características ruins. A Bíblia diz que nós viemos do pecado, nós temos uma personalidade, nós temos um caráter pecador, um caráter ruim. Mas os mansos são aqueles que se aproximam de Cristo e têm paciência na recepção dos ferimentos. A mansidão produz paz. E só aquele que está em paz é prova que verdadeiramente tem uma alma grande diante de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Todos nós que estamos aqui nessa noite estamos com fome. Viemos aqui porque nós temos fome. Toda vez que eu venho, eu falo, Senhor, fala comigo, Senhor, me constrange, Senhor, me mostra quem eu sou. Senhor, eu preciso saber quem eu sou, porque nós precisamos mudar, nós precisamos ter fome da presença, da palavra de Deus, para que haja mudança nas nossas vidas. Bem-aventurados misericordiosos, esses recebem perdão de Deus. Nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. Nós queremos o amor de Deus, mas nós não queremos dar o amor. E misericórdia, ela é muito grande, ela é muito mais além do que tipo assim, mas eu não quero. Então você não quer ver a Deus. Mas para mim hoje não. Se Jesus voltar hoje, então hoje o céu também não. Misericórdia, liberar perdão, ter misericórdia. É você ter a certeza que você está... Eu fui esses dias para um parque e eu tinha um passaporte na minha mão. Se eu não tivesse aquele QR Code, eu não entrava. Então, se todos os dias eu não tiver esse passaporte na minha mão, se todos os dias eu não me entregar diante de Deus, não liberar perdão, não ter misericórdia pelo meu próximo, eu estou sem passaporte para o céu. E os misericordiosos alcançam, são salvos. Bem-aventurados puros de coração, porque tem impureza dentro da igreja. Quando o Senhor Jesus chama os discípulos, cada um tinha uma característica, cada um tinha uma personalidade, cada um era de um jeito. E o Senhor Jesus, quando ele começa a descrever o seu caráter, ele está querendo dizer, igreja tem que ser dessa forma, tem que ser por esse caminho, tem que ser desse jeito. Se não tiver esse perfil, não dá. E ele começa discorrendo, bem-aventurados puros de coração, tem que haver pureza dentro da igreja.
às vezes a gente olha e tudo a gente interpreta errado. Tudo a gente interpreta errado, tudo a gente entende errado. Tudo a gente não consegue ser puro. A irmã não pode olhar para o lado aqui, ó, tu viu? Já olhou. Irmã, pureza de coração, sair de casa para adorar o Senhor. Se possível, se quando a gente olha para o lado, a gente não tem pureza, não olhe para o lado, não perca a sua salvação. Venha aqui para adorar a Deus, Senhor, quando meus olhos ficam abertos eu peco, então feche os olhos. Vamos ter o coração puro para poder adorar Deus. Os pacificadores, eu gosto muito dessa palavra, foi uma das primeiras palavras que eu preguei, foi sobre pacificador, aquele que sempre promove a paz. A Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos. E os pacificadores, eles sempre promovem a paz. Ele sempre vai ouvir a história e ele vai dizer assim, mas você não deve ter entendido. Não, você não entendeu direito. Não foi dessa forma. A pessoa não estava bem. Você sabe como que está a vida dela, como está a casa. O pacificador, ele sempre joga água, ele não joga querosene, ele não joga mais palha no fogo. O pacificador, ele apaga o fogo. O pacificador, ele abranda, ele acalma. O Senhor Jesus nos considera com esses pacificadores. Os verdadeiros filhos de Deus amam a paz. Amam a paz. Então, quando nós nos reunimos, nós promovemos a paz. E os que sofrem perseguição, porque é nítido, é notório, quanto mais está próximo à vinda de Cristo, mais a igreja vai sofrer perseguição. Mas como nós estamos, eu tenho ouvido esses dias e eu falei, é verdade. A igreja ela vai passar pelos melhores dias da vida dela. A perseguição, a aflição, a adversidade. Porque quando chega a aflição, eu costumo dizer que eu prefiro quando a vida nossa está um pouco seca. Quando a nossa vida ela vai para o deserto. Quando Deus nos leva um pouco para o deserto. Porque você busca mais a Deus. Você tem mais intimidade. Você não tem tempo para coisinhas pequenas. Você está buscando, clamando a Deus. Porque a sua casa está num deserto. A sua família está precisando de você. Você não tem tempo para se distrair nem com um lado nem com o outro. E aí... o deserto, ele é o melhor lugar que o cristão pode estar. Então, por isso que nós dizemos que a igreja vai viver os melhores dias dela. Porque a igreja vai ser perseguida. A igreja, que nem hoje de manhã eu estava, Deus, obrigado, porque nós chegamos aqui, muitos não podem ir à igreja, porque não tem liberdade de cultuar. Muitos não podem ir para a igreja porque não tem saúde. O nosso irmão Luciano saiu ontem do hospital, glória a Deus, está muito bem, mas não pode vir à igreja. E eu tenho certeza que se você ligar para ele, ele vai dizer que queria vir à igreja. Mas a perseguição vai tentar impedir, mas a igreja vai passar pelos melhores dias dela. Porque a igreja vai se fortalecer, a igreja vai estreitar a relação, a comunhão dela com Deus. Vai buscar mais a Deus. E a perseguição vai promover uma intimidade maior. E quando o Senhor Jesus ele descreve o caráter dele para os discípulos, resumindo como se os discípulos tivessem abraçado essa causa, como se os discípulos tivessem se empenhado para viver essa palavra. Aí ele chega no versículo 13 e diz assim, vós sois. Ele não está falando que você será, ele está falando que você é. Você é o sal da terra. Você não vai ser, você é o sal da terra. E para nós, talvez o sal ele não tenha muita importância. Na nossa cultura, né, se nós formos no mercado, o sal ele fica na prateleira lá embaixo. A gente tem que procurar o sal, né? Agora os mercados, o Chico ele põe bem na frente, porque a gente às vezes vai embora e não levou o sal para casa. A gente não faz muita menção do sal. Mas sem o sal, a comida fica insossa. Ela não tem sabor. Só que para aquela época era diferente. O sal era tudo para eles. O sal era o refrigerador. O sal era a moeda de troca. O sal pagava salário. O sal eu estava vendo, era até como se fosse um cartório. Quando a gente compra, faz um negócio, a gente vai no cartório, registra, reconhece firma. Então, eles faziam tudo
na presença do sal, trocava-se sal. O sal dava validade para a palavra, dava validade para a amizade. O sal curava de enfermidades. O sal era algo, tudo que eles podiam ter. Eu escrevi aqui, tem um dito em Israel, né? Tinha um dizer entre eles: não há nada mais útil do que o sol e o sal. Então, por isso que o Senhor Jesus, talvez você achasse que, eu sou o sal. Não tem nada mais útil do que o sal. Não tem nada mais valioso no tempo de Jesus do que o sal. E é isso que ele queria dizer para os discípulos, é isso que ele quer dizer para a igreja: você é muito valioso, você é muito precioso, você é muito importante para a sociedade que você vive. O sal é uma influência silenciosa, de dentro para fora, uma característica que se sente e não se apresenta. Antes de sermos luz, temos que ser sal. Quando você vai estudando, por que Deus ele fala primeiro que você tem que ser o sal? Porque primeiro é lá dentro. Depois vem a luz. Ele não falou, você é a luz do mundo e o sol da terra. Você é o sal da terra. Primeiro o sal. O sal é uma característica que ela te muda de dentro para fora. Quando você vai ouvindo essas bem-aventuranças, quando você vai se esforçando para praticar a característica, o caráter de Cristo, você vai sendo transformado. E você vai sendo transformado em sal. E o sal, ele é algo que se sente, não tem como apresentar. Ninguém chega aqui e mostra o seu sabor, não tem como. Quando você faz uma comida, você coloca o sal e ele some. Você faz um arroz, talvez você fale, mas que o arroz é branco, pode ser qualquer cor a comida. Você põe o sal e ele some. Assim é a igreja. A gente não precisa se aparecer, a gente não precisa ter um holofote, a gente só precisa dar sabor, a gente só precisa conservar. Naquela época não tinha refrigerador, então se colocava o sal na carne e a carne não apodrecia. Eu gosto de assistir Largados e Pelados, e quando eles caçam uma presa, eles cortam aquele animal todinho, eles penduram para secar, porque o sol, se secar a carne, ela também não apodrece, mas eles não conseguem, porque quando eles acordam no outro dia, os animais vieram e comeram aquela carne e eles ficam sem carne. Mas o sal, ele também evita o apodrecimento. Então, quando tinha uma presa, você enche ela de sal. O bacalhau, ele é salgado, ele está protegido pelo sal. Ele não estraga por causa daquele sal. E o mundo, ele está numa devassidão moral, ele está sendo corrompido, ele está sendo perdido, ele não tem mais fisionomia, o mundo não tem mais fisionomia. Você sai no mundo, você não sabe mais quem é homem, quem é mulher, você não sabe mais quem é um cidadão de bem, quem não é, porque está tudo misturado, está tudo muito confuso aos nossos olhos. Mas o verdadeiro cristão, ele tem uma fisionomia, ele tem um caráter, ele tem uma preservação moral. E é isso que o Senhor Jesus está falando. O sal, ele vai dar sabor, ele vai conservar o mundo. E por isso que ele fala a importância. E nós só conseguimos ser esse sal, conservar. Como que eu vou conservar a minha igreja? Sendo misericordiosa, sendo pacificadora, sendo mansa. Por isso que ele traz a característica dele antes de dizer que agora você é sal. Se você adotou essas características para você, se você recebe essas características para você, você é sal. Você promove cura, porque o sal também era remédio. Você promove uma conservação na carne, ela não se apodrece. Outra feita, o João Vitor, já comentei isso aqui, comentou numa rede social de um amigo vestido de menina, e ele escreveu linda, e eu falei, não, ali é um lindo. Então, nós não podemos mudar a nossa característica. Deus fez homem e Deus fez mulher. Vai chegar uma hora que essa pregação ela não vai mais para a rede social, porque nós não vamos poder falar mais isso. Mas Deus fez homem e Deus fez mulher. E ali Deus fez um homem lindo. Então é o tempo todo, porque até os filhos da igreja, eles vão se perdendo, eles vão achando que é normal, eles vão falando, mãe, é relativo. E até os filhos, até as crianças, elas têm que estarem ouvindo
que nós somos conservadores, nós conservamos os bons costumes, nós conservamos o princípio. A igreja é o sal da terra. Se o mundo hoje está perdendo a sua fisionomia, é porque a igreja está deixando de ter sabor. A igreja está se tornando insípida. Se a gente chega numa roda do trabalho ou de amigos e as pessoas estão ou falando mal de alguém, ou falando palavrão, que nem assim, às vezes meu patrão solta um palavrão, na hora ele, desculpa, Fernanda, se as pessoas não se importam de soltar um palavrão na nossa frente, de falar coisas obscenas, palavras chulas na nossa frente, se elas não se importam, é porque nós já somos iguais a elas. É porque nós já não estamos mais sendo sal. O sal, ele dá sabor. E o sal, como diz, essa metáfora foi bem recebida pelos ouvintes, porque ele se comparou com algo de muita importância. E quando Deus ele colocou essa palavra no meu coração, a intenção de Deus era de declarar à igreja a importância que vocês têm, né? Talvez assim, a gente era o menor da nossa casa, tem gente que foi abandonado por pai, tem gente que foi abandonado por mãe, tem gente que foi abandonado pelo marido, tem gente que foi abandonado pela esposa. E talvez acha que não tenha muita importância, mas para Deus tem muita importância, tem muito valor. Se a gente ouvir essa palavra, se a gente praticar essa palavra, irmãos, a Bíblia diz, eu tenho orado esses dias, eu falo, Senhor, eu quero ser como uma flecha na aljava do guerreiro. Eu não quero ser uma flecha enferrujada, eu não quero estar parada. Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero guardar no meu coração, eu quero praticar. Eu quero promover cura onde eu estiver, eu quero promover salvação onde eu estiver. Mas tudo isso só é possível se a palavra de Deus estiver em nós. E aí nós vamos conseguir conservar o mundo. E diz assim, quando ele diz, vós sois o sal da terra. Em João 17:15 diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. E muitas vezes a igreja, ela não quer estar na terra. A gente vê cristão que não quer se juntar. A gente vê cristão que não participa. Porque dá-se a entender que ele se justifica, ele se qualifica melhor do que alguém. Então, quando o Senhor Jesus pede que não nos tire do mundo, é porque tem uma função para nós nesse mundo. Nós precisamos conservar o mundo. Nós precisamos conservar a palavra de Deus até a vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, como foi cantado até a vinda de Jesus Cristo. Então, vós sois o sal da terra. Tem crente que fica, não vejo a hora de Deus me levar. Nós não podemos pedir. Nós desejamos a vinda de Cristo. Mas nós não podemos dizer, Senhor, eu queria tanto que tu voltasse agora. Podemos dizer por amor a Cristo. Mas não clamar como se isso fosse o nosso propósito. Nosso propósito é que haja salvação, é que haja cura, é que haja transformação de vidas. Se o Senhor Jesus voltar agora, muita gente vai ficar. E aí nós estaremos sendo egoístas. Então, quando o Senhor Jesus diz, vocês são o sal da terra. Então não dá para ir para outro lugar, tem que ser na terra, tem que ser no mundo, tem que ser na nossa vizinhança, tem que ser no meio da nossa família, tem que ser no meio da nossa parentela. Temos que ir para a festa de família, sim. Temos que ir nos conviver com os nossos vizinhos, sim. Temos que ter paz com todos, sim. Porque como que o mundo vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve, se quem serve não se mistura? Se quem serve não está junto? Se quem tem sabor não quer estar perto? Não é estar perto para perder o sabor, não é para estar perto para ser insípido, é para ter perto para saborear, para levar sabor para o mundo, para levar palavras de Deus para o mundo. E quando a gente volta para casa de uma festa, de um encontro, de alguma coisa assim, nós corremos para os pés do Senhor Jesus, nós clamamos, nós lemos a palavra, nós nos enchemos novamente para nós sermos ainda sal e conseguir continuar saboreando o mundo.
Quando se torna insípido, que não tem... E se o sal for insípido? Ainda no versículo 13. Aquilo que não tem gosto, que é destituído de sabor, sem o caráter de Cristo. É muito triste, né? Que nem assim, eu estava vendo um comentário de tipo assim, tem aqueles cristãos que ficam querendo falar de Jesus toda hora, né? E aí as pessoas, às vezes, eu nunca tinha escutado um comentário como esse esses dias, as pessoas ficam, meu, cristão chato, que homem chato, que homem chato. E aí eu escutei um pastor falando e eu achei interessante. Você não precisa ficar falando como se você tivesse que abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra de Deus lá dentro. Você só precisa viver a palavra de Deus. Você só precisa ser testemunha da palavra de Cristo. As pessoas, elas pedem, elas vêm até você. Elas te ligam, elas te procuram, elas te mandam mensagem. Porque ela quer ter o sabor que você tem, ela quer ter a essência que você tem. E você só vai aproveitando as oportunidades. Se você for se comportando como sal, se você ter sabor, se você souber entrar, se você souber sair, se você souber falar, se você souber tratar as pessoas, se você colocar em prática a palavra de Deus, você só vive. E as pessoas vêm pedir oração, as pessoas vêm pedir conselho, e você não precisa ser aquele cristão que às vezes no trabalho nem trabalha. Está ali, não, porque tem que falar de Jesus, porque tem que falar de Jesus, vive. Vive a palavra de Jesus. Na hora que a pessoa precisar, ama. Na hora que a pessoa querer contar contigo, conta comigo. Na hora que precisar dividir a marmita, que nem lá a gente divide a marmita, divide a marmita. Que aí as pessoas, elas vão querer o Jesus que você tem. Elas vão querer que você fale de Jesus. E assim, quando a gente se torna insípido, destituído de qualquer sabor, aí porque a gente não tem o caráter de Cristo. E quando diz assim, que quando se torna insípido, ele não vai salgar, então para nada mais presta. E diz assim, quando os judeus recolhiam o sal do Mar Morto, uma boa parte era usada na medicina e outra na alimentação. Já a parte estragada, eles pegavam, guardavam no templo para ser usado no inverno. Em alguns dias específicos, durante o inverno, caía muita neve. Quando fazia muito frio, e o piso ficava escorregadio porque ficava molhado. Isso deixava um perigo, podendo derrubar as pessoas e caírem no templo. Então os judeus se lembravam daquele sal que não prestava, jogava no chão para ser pisado pelos homens. E muitos cristãos hoje em dia estão sendo pisados pelos homens, porque não estão vivendo a palavra de Deus. Quando você vive a palavra de Deus, você não precisa nada. Irmão, você não precisa se justificar, você não precisa ir lá correr atrás. Ai, que nem, eu fui lá na prefeitura atrás de uma bênção. Eu fui lá na Câmara atrás de uma bênção. Quando você vive a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos perseguem. Quando você vive a palavra de Deus, o Senhor vai colocar na sua casa em ordem que você, quando você olha, está tudo em ordem. Você só precisa ser sal. Você só precisa ter a característica de Cristo. Você só precisa viver a palavra de Deus. E todo mundo quer estar perto de você. Quando você é sal, quando você tem a característica de Cristo, todo mundo quer estar perto de você. Porque você dá sabor ao ambiente. Você muda o ambiente. E aí, irmãos, é muito triste você saber que alguns cristãos estão sendo pisados pelos homens. Não foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. E diz assim, o mundo sem sabor tem remédio. É só colocar sal. Mas o sal sem sabor, ou seja, o cristão sem o caráter de Cristo, para nada serve. Tem gente lá fora que nunca ouviu falar da palavra de Deus, que praticou coisas muito mais absurdas do que qualquer um de nós aqui dentro. Mas uma pitadinha de sal muda toda a história dessa pessoa. Mas nós aqui dentro, sem o caráter de Cristo, sem sal, nós não prestamos para nada. Somos piores do que aqueles que estão lá fora. Quando ele diz assim, vós sois a luz do mundo.
É muito lindo o Senhor Jesus poder olhar para a igreja e dizer: vocês são a luz do mundo. O próprio sol da justiça, ele é a luz do mundo, e como ele diz que nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Em João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando ele diz que vocês, igreja, são a luz do mundo, é porque vocês seguem a ele. Quando a gente vai ler, a gente aprende que a lua, ela não tem luz própria. A lua, ela não tem iluminação nenhuma. Ela depende do sol para iluminar. O sol está nas costas dela e ela tem toda aquela luz que a gente fala: ai, como a lua está bonita. É a luz do sol na lua. Assim somos nós, igreja. Nós não temos luz própria. Sem Jesus, nós não temos luz, nós somos trevas, nós não andamos em escuridão. Mas com Jesus, nós temos luz, nós nos tornamos um sol, nós iluminamos. A luz, irmãos, talvez você fale: mas a luz, irmãos, quando falta a luz, é uma treva geral. Você sem Jesus, você tem noção do que é sua casa sem Jesus? O que será da minha casa sem a luz de Cristo? O que será da nossa vida, o que será da humanidade, se essa luz não estivesse resplandecendo na terra através das nossas vidas? O mundo ainda é habitável, o mundo ainda é gostoso. Eu viajei esses dias, como o mundo é lindo, como a criação de Deus para nós é maravilhosa. Tem cada cantinho nesse mundo que Ele criou, mas só é gostoso, só é agradável, porque a luz de Cristo ainda está na terra. E assim como a lua não tem luz própria, depende do sol, assim nós, discípulos de Cristo, dependemos da luz de Cristo, que é o sol da justiça. E pensando nisso, eu falei assim: é muito perigoso isso. Porque muitas vezes, quando ele diz assim, ó, não se acende uma candeia, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um caixote, né? Se faltasse luz aqui, nós iríamos acender uma vela, eu não ia colocar aqui embaixo, eu ia colocar aqui em cima, para trazer claridade para toda a igreja. Mas por que Jesus estava querendo dizer isso para a igreja na época, para os discípulos na época? Porque muitas vezes a gente não quer que a nossa luz brilhe. Porque hoje ela pode estar brilhando, amanhã vai que ela não está. Mas o Senhor diz que não se pode esconder uma cidade edificada no monte. Quando a gente está viajando, que a gente olha para a serra, aquele monte de luz, aquela coisa linda, assim é a igreja. Não tem como esconder. A treva não consegue apagar a luz da igreja. E muitas vezes nós queremos nos esconder, nós queremos ficar quietinho no nosso canto, nós não queremos deixar resplandecer a luz de Cristo, porque nós somos inconstantes. Porque hoje nós estamos resplandecendo como a lua cheia, amanhã nós somos a lua minguante, amanhã nós somos aquela lua que nem aparece. E por isso que o Senhor Jesus fala: não se pode esconder uma cidade edificada. O Senhor Jesus edificou a igreja. O Senhor Jesus edificou os discípulos. Ele veio ao mundo para trazer transformação para as nossas vidas, para nós nos escondermos, porque nós somos covardes. Nós não queremos ser edificados todos os dias. Nós não queremos ter luz todos os dias. Nós não queremos ser sal todos os dias. Nós queremos hoje brilhar porque hoje é domingo, mas amanhã é segunda-feira e a gente faz do nosso jeito. A luz não brilha, o sal não dá sabor. E Jesus, ele fala: não se pode esconder uma cidade que eu edifiquei. Não se pode se esconder a luz que eu acendi em você. Para que nós vamos acender a luz se nós vamos colocar lá embaixo? Se acende uma luz para brilhar, se acende uma luz para levar luz para a humanidade, para colocar, para expulsar o espírito das trevas. Não se acende uma luz hoje para apagar amanhã. A luz tem que estar acesa todos os dias. E diz assim: somente após termos o caráter de Cristo, voltando na bem-aventurança, perseverar, conservar e dar sabor ao mundo, e deixar resplandecer a luz de Cristo em nós, somente após essa empreitada em nossas vidas,
aí sim as nossas obras serão vistas pelos homens, porque está escrito aqui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Só agora chega as obras. Só agora a gente trabalha para Jesus. Só agora a gente põe a mão no arado. Só agora a gente põe a obra de Deus a ser feita. Só depois que nós temos o caráter de Cristo. Só depois que nós damos sabor ao mundo. Só depois que nós resplandecemos a luz de Cristo. Só após isso, as obras vão ser feitas. E quando elas forem feitas, diz aqui no 16, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. As obras, elas são para a glorificação do nome do Senhor. Se você não tem caráter de Cristo, se você não tem o sal, se você não tem a luz, aí a gente quer a glória para nós. A gente quer ser glorificado, a gente quer ser exaltado, a gente quer ter nome, a gente quer ter foto no banner da igreja. Aí a gente quer honra, a gente quer glória, porque na verdade nós não entramos pelo início da conversa. Queremos as obras, queremos glórias, mas temos que voltar lá no início. O Senhor Jesus escolhe os discípulos, traz eles para uma conversa, chama o pé da orelha e é dessa forma, é desse jeito. Se não for dessa forma, se não for desse jeito, não pode haver obras em nós, porque de nada serve. Vai ser obra para nós, mas as nossas obras, elas vão glorificar o nosso Pai que está no céu. Amém? Que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Eu amei. Eu nunca tinha estudado sobre como é ser o sal da terra, como é ser a luz do mundo, como é o privilégio de ter a luz de Cristo dentro da minha vida. Como o salmista Davi disse lá no Salmo 24, ele diz: levantai, ó porta das vossas cabeças. Ele estava dizendo, o povo, igreja, levanta as portas das vossas cabeças. O Senhor Jesus ressuscitou. Quando ele diz, levantai, ó entradas eternas, ele estava falando, abre as portas celestiais, abre as portas dos céus. O Senhor Jesus venceu a morte e ele está de volta. O Senhor Jesus sofreu, pagou um preço por amor a nós. Mas ele disse que se você o ama, ele diz a nós, então me segue. E a gente tem vivido isso. Seguir a Jesus não é flores. Tem gente que chega aqui e reconhece Jesus e pensa, não é. É difícil, porque nós temos que negar a nossa vontade, nós temos que negar o nosso eu, nós temos que dizer não para muita coisa que nós gostaríamos de dizer sim, mas o Espírito tem que falar mais alto. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Fernanda, né? E dê força para ela, saúde, porque não é fácil. Não é fácil trazer a mensagem do Senhor com esses dias que nós vivemos diante dessa terra, com tantas coisas que têm acontecido. E, queridos, e temos que entender uma coisa, sabe, queridos? Nossa vida, que somos